Quando os camisas negras marcham por toda a Itália no evento que posteriormente ficaria conhecido como Marcha sobre Roma, Mussolini e as lideranças fascistas começam a construir a imagem da masculinidade fascista. Homens fortes e armados, cidadãos de bem, marchando juntos em unidade contra um Estado decadente. Esse ato político serviria para não só mostrar a força do partido fascista, mas também como a propaganda política perfeita. O problema é que os fatos se opõem ao mito. A marcha sobre Roma de fato existiu, só que, como mais tarde Mussolini viria a confessar, ela não tinha a força que aparentava ter. Os paramilitares fascistas naquela altura eram sim numerosos, mas seus armamentos não os possibilitavam de tomar o Estado. Mussolini arquitetou muito bem a jogada política. Em diversos cantos da Itália, os militares e a polícia já faziam vista grossa para os camisas negras. A tomada é um mito pelo simples fato de que não foi uma tomada. O Estado já estava de portas abertas para o Mussolini. Ao contrário de seus partidários, o Duce não marchou como um homem heróico pelas estradas italianas. Ele seguiu até Roma num vagão de trem e negociou seu posto. O outsider da política italiana entraria no jogo. Abriria mão de seu posicionamento contra a monarquia, contra o catolicismo e aceitaria até cessar as perseguições aos anarquistas e camponeses no interior da Itália. Essa história é muito boa, porque ela desmonta toda a propaganda em torno do mito. Não há nada de heróico na pseudo-tomada de Estado pelos fascistas. Eles não chutaram as portas do Estado burguês, armado até os dentes, para fazer a Itália voltar aos eixos. Eles bateram na porta e o Estado recebeu de braços abertos. Aqui no Brasil isso seria feito com um acordão, com o Supremo, com tudo. E agora falando de Brasil, o que essa história nos mostra sobre a atual conjuntura política? Ela mostra que o fascismo precisa de um mito. O mito aqui não é a pessoa, mas a história contada para que um determinado grupo alce ao posto de mito. Antes de eu começar a tratar de conjuntura atual, queria lembrar que o Brasil teve também a sua Marcha sobre Roma, só que aqui ela teve um tom mais tragicômico. Se vocês não lembram, eu estou falando da Marcha pela Liberdade a Brasília, que foi um ato protagonizado pelo MBL em abril de 2015. Ele reuniu não só o Kim Kataguiri, mas outros 19 membros da organização. E a graça da coisa é exatamente essa. 20 neoliberais, com uma cobertura da mídia e acompanhados atentamente pelos seguidores do MBL, revoltados online, os fãs do Bolsonaro, marchando, assim, entre muitas aspas, até a capital do Brasil. Obviamente, quando ninguém via, eles entravam em um carro e esperavam até a próxima cidade. Mas uma coisa não dá para negar, não é só a Marcha pela Liberdade a Brasília, mas todo o processo de 2013 até 2018 serviu para criar ou recriar o mito proto-fascista brasileiro. Foi o tempo que os proto-fascistas e neofascistas tiveram para reaver a sua masculinidade, travar a luta contra as feministas, os comunistas, os doutrinadores. Foi o tempo em que se criou o ressentimento, que os homens santos começaram a combater a degeneração do mundo moderno, e com tudo isso nós criamos a figura do Bolsonaro. E eu estou falando do Bolsonaro que hoje estampa, musculoso e com um fuzil de assalto na mão, a camisa de diversos jovens Brasil afora. Esse mito, assim como o mito fascista italiano, não se sustenta na realidade. O que foi feito foi destruir a imagem de deputado incompetente, militar incompetente, pai incompetente e construir essa imagem das camisas e memes. Mas a gente sabe, lá no fundo a gente sabe, que o Bolsonaro não sabe nem pagar uma flexão. Então a construção do mito não é a da força física, e sim a do politicamente incorreto. Ao invés dos homens fortes pegando em armas, o Bolsonaro traz à tona a figura do tiozão do pavê, que nunca foi um expert em política, mas reproduz tudo de ruim da nossa sociedade. É o por favor, resgate a nossa masculinidade, que foi o estopim para tudo que aconteceu. No que diz respeito ao neofascismo bolsonarista, a estética buscada é do homem comum do século passado, capaz de proteger a família da ditadura gaysista e que necessita o tempo todo reafirmar sua masculinidade. Cada homem de bem deve ser uma mistura de Olavo de Carvalho com Danilo Gentili, ou seja, um conspiracionista que faz piada ruim. Medíocre na política, medíocre no humor.
Então, qual a fixação com o Bolsonaro que a extrema-direita adquiriu nesses 5 anos? Ora, o Bolsonaro é a exata representação de toda essa mediocridade. Ele é o cara que se opõe ao sistema ao qual fomenta e faz parte, inclusive colocando os 3 filhos na política mais suja que existe. Ele é o tiozão que não tem travas na língua. O povo já estava exausto de políticos falando como doutores da enganação, então a opção que se fez mais atraente e óbvia é o homem que não sabe enrolar, pois ele diz o que quer, da forma que quer, sem se preocupar em como vai ficar a sua imagem. A estética bolsonarista é acertada na sua simplicidade: armas para todo lado, mulheres em posição de subalternidade, muitas bandeiras brasileiras e, mais recentemente, as americanas. Se existia um estereótipo da esquerda petista, existe hoje também um estereótipo da direita bolsonarista. Mas o que é realidade e o que é mito nessa história toda? E qual mito ajudou a forjar essa realidade em que vivemos? Porque, como eu disse no começo desse vídeo, Mussolini constrói um mito fascista na tomada sobre Roma, e logo após ele diz que essa tomada não existiu. Bolsonaro se diz contra o establishment, contra as grandes emissoras de TV, contra os modelos doutrinários educacionais, contra a bandidagem e olha, assim, é tanta coisa que ele é contra que eu teria que usar umas 2 horas desse vídeo aqui só para enumerar todas elas. A realidade é que não existe um único evento que possa explicar a ascensão do bolsonarismo, assim como não existiu um único evento que possibilitou o domínio fascista. Bolsonaro constrói a sua imagem em cima do apelo da população por uma resolução das crises políticas que se intensificaram no país e se sobressai entre os outros candidatos por oferecer respostas simples para problemas muito complicados. Mas vamos sair dessa imagem musculosa do mito e passar para a realidade. O fato é que as políticas aplicadas pelo Bolsonaro são totalmente opostas ao que ele pregava em campanha, e algumas pessoas já começaram a notar isso. Inclusive pessoas de dentro do governo que recentemente tiraram o corpo fora. O fake não é só nas mensagens de WhatsApp, ele é também na política interna do governo. É bradar por semanas contra a Venezuela, dando de machão, pedindo guerra, mas quando as coisas esquentam realmente, dizer que não há possibilidade de um conflito contra o país vizinho. É alardear que o Brasil durante 16 anos procurou comércio com a Rússia, que na mentalidade da extrema-direita é um país comunista, e depois procurar comércio com quem? Com a Rússia. É dizer que em seu governo não teria espaço para as grandes mídias, mas pagar o ratinho para fazer propaganda de uma reforma da Previdência. O mito aqui, na realidade, é tudo que foi projetado no Bolsonaro. Os processos que se iniciaram em 2013 eram de insatisfação com o sistema de política representativa. Não contra a esquerda ou contra a direita, mas contra todo o sistema. E o fascismo, mais uma vez, se coloca como a solução para esses problemas. Se a justiça burguesa não resolve, então fecha o STF, vamos resolver a gente mesmo. O problema é que uma hora o povo vai percebendo que nada vai ser resolvido, porque os problemas da população são também problemas imediatos, mas também são problemas que devem ser resolvidos a longo prazo. Teoria da conspiração e masculinidade tóxica não garante emprego e não alimenta o povo. Nós agradecemos a todos que assistiram esse vídeo até o final, lembrando que o Distopia é um canal feito por pessoas que, assim como vocês, estão lutando para sobreviver na atual conjuntura. A gente sabe que nem sempre é fácil dispor de 10 minutos do seu tempo para assistir nossos vídeos, mas gostaríamos de lembrar que o conhecimento destrói mitos. O Distopia sobrevive em meio a faculdades e monografias e por isso contamos com uma campanha de financiamento coletivo. Se você quiser ajudar o projeto, é só entrar no nosso link do Apoia-se e qualquer ajuda será bem-vinda. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e seguir nossas redes sociais. Até uma próxima!